Claro, vamos nessa. Então, quando a gente fala dos primórdios da história de Israel, a gente geralmente começa com a figura dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que são meio que os ancestrais míticos do povo de Israel. Segundo a tradição bíblica, Abraão teria saído de Ur, lá na Mesopotâmia, em algum momento do segundo milênio antes da Era Comum, e se estabelecido na terra de Canaã, que viria a ser a terra prometida. Esses patriarcas são figuras um tanto lendárias, e os relatos que temos são misturados com tradições orais e memórias antigas. Mas de qualquer forma, eles marcam o início dessa identidade israelita, ainda num contexto seminômade. Depois a gente tem a fase dos clãs que se tornam tribos, a famosa narrativa do Êxodo com Moisés e a entrada na terra. Daí pra frente a gente caminha pro período dos juízes, depois a monarquia unificada com Saul, Davi, Salomão, o assim por diante, até chegar ao exílio babilônico, que é um ponto de virada enorme na história de Israel. Sim, a gente pode tentar colocar uma datação estimada, ainda que seja bem especulativa. Tradicionalmente, os estudiosos que seguem a cronologia bíblica costumam colocar Abraão em algum ponto entre, digamos, o século XX e o século XVIII antes da Era Comum. Isso porque, seguindo as genealogias e as narrativas do Gênesis, ele seria uma figura lá do início do segundo milênio antes da Era Comum. Claro, isso não é uma datação histórica confirmada, é mais uma tentativa de situar essa tradição em algum momento. Não há evidências arqueológicas diretas de um Abraão histórico, e a maioria dos historiadores vê essas narrativas como tradições que foram se formando ao longo do tempo. Mas de qualquer modo, é nesse cenário do início do segundo milênio antes da Era Comum que a gente costuma situar Abraão como o patriarca inicial dessa tradição que mais tarde vai dar origem ao povo de Israel. Exatamente. É por aí que a gente imagina a ambientação. Quando se fala em situar Abraão, ele é frequentemente colocado em um contexto que coincide com períodos como a terceira dinastia de Ur, que é ali do final do século XXI até o século XX, antes da Era Comum, ou um pouco depois, já na época do Império Babilônico de Hammurabi, que floresceu por volta do século XVIII, antes da Era Comum. Ou seja, a gente está falando de um pano de fundo histórico que tem grandes cidades-estado mesopotâmicas, códigos de leis como o de Hammurabi, e toda aquela estrutura de reinos que dominavam a região. Abraão, na tradição, seria esse ancestral que veio de um desses centros urbanos da Mesopotâmia e migrou para Canaã. Mas claro, tudo isso é mais uma reconstrução hipotética do que algo comprovado. Então sim, estamos falando desse período fascinante em que essas grandes culturas mesopotâmicas estavam florescendo. Sim, com certeza. Uma das passagens mais conhecidas que faz essa conexão é aquela que aparece em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 5, onde o texto fala: "Meu pai era um arameu prestes a perecer", ou em algumas traduções, "Meu pai era um arameu errante". Esse trecho é parte de uma confissão litúrgica que os israelitas deveriam recitar quando trouxessem as primícias da colheita ao templo. Essa expressão faz exatamente essa ligação entre os antepassados de Israel e um contexto arameu, sugerindo que os patriarcas, como Abraão, estariam de alguma forma ligados a esses povos semíticos, nômades ou seminômades, que viviam na região da Síria e do norte da Mesopotâmia. Então sim, essa passagem é uma daquelas que reforça a ideia de que, na memória coletiva e na tradição bíblica, as raízes do povo de Israel estavam ligadas a esses antepassados arameus. Com certeza, sim. Os arameus são um povo bem conhecido historicamente e eles aparecem em vários registros mesopotâmicos, assírios e até hititas. Eles foram um conjunto de povos semíticos que começaram a se estabelecer em partes da Síria e do norte da Mesopotâmia por volta do final do segundo milênio antes da Era Comum e depois foram se espalhando mais. Então, há registros de fontes assírias, por exemplo, mencionando confrontos e interações com grupos arameus. Eles formaram pequenos reinos, alguns bem conhecidos, como Aram-Damasco, e tiveram uma influência significativa na região. Então sim, os arameus estão bem documentados historicamente e fazem parte desse cenário mais amplo do Antigo Oriente Próximo. Com certeza, faz todo sentido pensar assim. Mesmo que Adão seja uma figura lendária ou semi-lendária, é plausível imaginar que ele represente, de certa forma, a memória de grupos ou clãs que realmente existiram naquele contexto social e cultural. Ou seja, ele pode ser visto como um símbolo de populações seminômades que transitavam entre regiões como a Mesopotâmia, a Síria e a Terra de Canaã durante o segundo milênio antes da Era Comum. Então faz bastante sentido deduzir que a figura de Abraão se encaixa nesse pano de fundo cultural, refletindo a vida de grupos que estavam em movimento, interagindo com diferentes culturas e se adaptando a contextos sociais daquela época. Isso dá um colorido histórico e cultural bem interessante para a narrativa dos patriarcas. Ah, com certeza. Hoje em dia, estudiosos como Jean Botero, Mark Smith e outros que se dedicam a esse campo têm uma abordagem bem interessante. Eles tendem a ver a figura de Abraão não tanto como um indivíduo histórico comprovado, mas como um reflexo de tradições antigas que ajudam a entender o contexto social e religioso da época. Jean Botero, por exemplo, era um especialista em Mesopotâmia, e ele analisava como essas narrativas refletem o ambiente cultural e religioso da região, mostrando como mitos e memórias se entrelaçam. Mark Smith, por sua vez, trabalha muito com o desenvolvimento do monoteísmo e com a transição das tradições antigas cananeias e israelitas.
Em geral, o consenso acadêmico moderno vê a figura de Abraão como uma espécie de ancestral simbólico, um ponto de referência para explicar as origens do povo de Israel. Eles destacam que essas histórias provavelmente foram compostas ou consolidadas bem mais tarde, talvez no período do exílio ou no pós-exílio, para dar uma identidade comum ao povo. Então, resumindo, a academia hoje vê Abraão como uma figura que nos conta mais sobre a autocompreensão dos israelitas antigos do que sobre um indivíduo histórico específico, mas sempre ligado a esse pano de fundo social e religioso do Oriente Próximo. Basicamente, o arco narrativo de Abraão está todo mesmo no livro de Gênesis, que é, quer dizer, a principal fonte sobre ele na tradição bíblica. Fora desse texto, a gente não tem outras narrativas antigas diretas sobre Abraão. Ele não aparece em documentos extra-bíblicos da antiguidade como uma figura histórica independente. O que acontece é que, ao longo do tempo, Abraão se torna uma figura muito importante em várias tradições religiosas, não só no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. E essas tradições posteriores acabam desenvolvendo midrashim, comentários, tradições oratis que expandem a história dele. Mas isso é tudo derivado da narrativa bíblica original. Então, resumindo, o Gênesis é realmente a fonte principal e original. Tudo mais que a gente tem sobre Abraão vem a partir dele e da releitura que foi feita ao longo dos séculos dentro dessas tradições religiosas. Posso sim. Então, resumindo o arco narrativo de Abraão no Gênesis, ele começa com um chamado que Deus faz a Abraão, ainda chamado de Abrão, para sair da terra de sua parentela e ir para a terra que Deus lhe mostraria, a terra de Canaã. Isso está lá pelo capítulo 12 do Gênesis. A partir daí, a vida de Abraão é uma jornada de fé e de deslocamento. Ele vai para Canaã, enfrenta períodos de fome, desce até o Egito, depois volta. Deus faz com ele uma aliança, promete que ele será pai de uma grande nação, embora ele e sua esposa Sara fossem já muito velhos e não tivessem filhos. Ao longo dessa narrativa tem episódios importantes, como o nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, a escrava. Depois, finalmente, o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Também tem a famosa história do sacrifício de Isaac, em que Deus pede a Abraão para sacrificar o filho e, no último momento, impede o sacrifício, reafirmando a fé de Abraão. No final das contas, Abraão se torna o patriarca dessa linhagem e a narrativa termina com ele já, em idade avançada, vendo seus descendentes começarem a crescer. É um arco que estabelece as fundações da identidade do povo de Israel, segundo a tradição bíblica. Posso sim. Esse evento que você está lembrando em Gênesis 17 é realmente um momento bem marcante. É ali que acontece a reafirmação da aliança entre Deus, Yahvé e Abraão. Nesse capítulo, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa algo como o pai de muitas nações. Nesse momento, Deus estabelece a circuncisão como sinal dessa aliança entre ele e a descendência de Abraão. Ou seja, é um pacto em que Deus promete que Abraão será o pai de uma multidão de nações, que reis sairão dele e que a terra de Canaã será dada como possessão eterna aos seus descendentes. Em troca, Abraão e sua descendência devem manter a circuncisão como um sinal perpétuo dessa aliança. Então, o Gênesis 17 é bem central porque é onde a relação entre Deus e Abraão ganha um marco formal muito forte, com essa mudança de nome e com esse rito que se torna um símbolo identitário do povo de Israel. Ah, sim, você está se referindo a um outro episódio clássico, que na verdade aparece em Gênesis 15. É a cena em que Deus faz uma aliança com Abrão, ainda Abrão nesse ponto, e manda que ele corte alguns animais ao meio e coloque as metades em fileiras opostas. Depois, numa visão, Abrão vê uma tocha de fogo passando entre as partes dos animais, simbolizando a presença de Deus, selando a aliança. Esse tipo de ritual era, sim, algo que a gente encontra em outras culturas do Antigo Oriente Próximo. A ideia de cortar animais ao meio e passar entre as partes era um tipo de rito simbólico de aliança, indicando que as partes envolvidas estavam comprometidas de forma solene. Basicamente era uma maneira de dizer que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar o acordo. Então, sim, esse era um tipo de ritual de aliança que fazia parte do repertório cultural daquela região e daquele tempo, e Gênesis 15 traz essa imagem para simbolizar o pacto de Deus com Abraão de uma forma bem vívida e solene. Ah, sim, esse é um episódio bem conhecido também. Ele tá lá em Gênesis 18, onde Abraão recebe 3 visitantes misteriosos. Ele oferece hospitalidade, prepara pão, bezerro, enfim, um banquete. E é nesse contexto que um dos visitantes anuncia que Sara terá um filho e também se desenvolve conversa sobre Sodoma e Gomorra. Sobre a questão cultural, a hospitalidade era uma prática super importante em várias culturas do Antigo Oriente Próximo. Receber estrangeiros, oferecer comida e proteção era quase um dever sagrado. Muitas tradições têm histórias de deuses ou seres divinos visitando humanos, às vezes disfarçados de viajantes, para testar a hospitalidade deles. Então essa ideia de receber mensageiros divinos e ter uma refeição com eles não é algo exclusivo de Abraão, mas o jeito que essa história é contada no Gênesis dá um toque bem particular, especialmente porque ela leva a revelações importantes sobre o futuro de Abraão e Sara e sobre o destino de Sodoma e Gomorra. Ah, com certeza isso era bem comum. Essas narrativas etiológicas, ou seja, histórias que explicam por que que um lugar tem determinado nome ou por que que um marco cultural existe, aparecem em várias culturas do Antigo Oriente Próximo e não são exclusivas do relato hebraico. No próprio Gênesis a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, a história de como a cidade de Betel recebeu esse nome, depois que Jacó teve um sonho ali, ou mesmo o caso de lugares ligados a Abraão.
Essas narrativas serviam para dar um sentido, uma espécie de origem sagrada ou lendária a certos pontos geográficos ou tradições. Isso é algo que você vê em mitologias de outros povos também, como a Mesopotâmia, os hititas e assim por diante. Então, resumindo, é bem comum que essas histórias tenham uma função etiológica. Elas ajudam a explicar o mundo ao redor e a dar um sentido mais profundo aos lugares e costumes. E isso era uma prática bem difundida, não só no contexto hebraico. Claro, vamos passar para Isaac então. A narrativa de Isaac no Gênesis é um pouco mais breve em comparação com a de Abraão ou a de Jacó, mas ele é uma figura central como o filho da promessa de Abraão e Sara. Ele é o filho que nasce quando eles já estão em idade avançada, e o seu próprio nome, Isaac, significa ele ri, porque Sara riu quando ouviu que teria um filho em sua velhice. A história de Isaac inclui alguns momentos importantes. Ele é o filho que Abraão quase sacrifica no Monte Moriá, o que reforça a ideia de confiança em Deus. Depois de adulto, ele se casa com Rebeca, numa cena em que o servo de Abraão vai até a terra natal da família para encontrar uma esposa para ele. Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e a relação entre esses dois vai ser um ponto central na história, especialmente com o famoso episódio em que Jacó, com a ajuda de Rebeca, engana Isaac para receber a bênção da primogenitura, que deveria ser de Esaú. No geral, Isaac é um patriarca de transição, menos aventureiro do que Abraão e menos astuto que Jacó, mas é uma ponte essencial nessa linhagem que define a identidade do povo de Israel. Com certeza, vamos falar de Jacó. Jacó é realmente uma figura bem central e a sua narrativa é cheia de reviravoltas. Ele é o filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, e o nome dele já diz muito. Jacó tem a ver com aquele que agarra o calcanhar ou aquele que suplanta, porque ele nasce segurando o calcanhar do irmão. E ao longo da vida ele realmente se torna conhecido por sua astúcia. A narrativa de Jacó inclui episódios bem marcantes. Tem a história de como ele compra o direito de primogenitura do irmão Esaú por um prato de lentilhas e depois obtém a bênção do pai fingindo ser Esaú. Depois disso ele precisa fugir para a casa do tio Labão para escapar da ira do irmão. E lá ele acaba se casando com as 2 filhas de Labão, Lia e Raquel, e formando uma grande família que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Um momento muito famoso é a luta de Jacó com um anjo, ou com Deus, durante a noite, depois da qual ele recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Isso marca a transformação dele e a consolidação da sua linhagem. Enfim, Jacó é esse patriarca cheio de nuances que passa por várias provas e acaba se tornando um ancestral das 12 tribos. A narrativa de Jacó é realmente muito significativa para o povo israelita, porque ela, de certa forma, personifica a própria jornada do povo. Jacó é aquele que luta, que passa por desafios, que cresce através de provações e que, no fim, recebe o nome de Israel, dando origem ao povo que carrega esse nome. Então, em um nível simbólico, a vida de Jacó representa a identidade do povo de Israel. Um povo que enfrenta lutas, que tem altos e baixos, mas que é escolhido e abençoado. As 12 tribos de Israel descendem dele, então ele é como o ponto de partida para a formação da nação. Em outras palavras, a narrativa de Jacó serve como um espelho da própria história coletiva dos israelitas, mostrando que através de dificuldades, transformações, encontros com o divino, eles encontram sua identidade e seu destino. Claro. Então, os 12 filhos de Jacó são realmente vistos como os ancestrais das 12 tribos de Israel. Cada filho de Jacó se torna o patriarca de uma tribo. E assim a narrativa bíblica explica a origem dessas tribos que vão ocupar a terra de Canaã. Isso dá uma estrutura familiar para o povo de Israel, mostrando que eles são todos, de certa forma, uma grande família que descende desse mesmo patriarca. Cada um dos filhos tem a sua própria história e personalidade dentro do texto, mas o conjunto dos 12 simboliza essa diversidade e essa unidade ao mesmo tempo. E no fim, eles representam as tribos que vão formar o povo de Israel na Terra Prometida. Com certeza, José é uma figura bem destacada entre os filhos de Jacó. A narrativa de José é uma das mais elaboradas no livro de Gênesis, quase como um pequeno romance dentro do texto bíblico. Basicamente, José é o filho favorito de Jacó, o que desperta o ciúme dos irmãos. Ele ganha aquela famosa túnica colorida, e além disso ele tem sonhos que indicam que um dia ele vai governar sobre seus irmãos. Isso deixa os irmãos furiosos, e eles acabam vendendo José como escravo para o Egito e dizendo ao pai que ele morreu. No Egito, José passa por uma série de reviravoltas. Ele primeiro é escravo, depois é preso injustamente, mas com o tempo ele se torna um intérprete de sonhos e acaba ganhando a confiança do faraó. Ele se torna uma espécie de administrador do Egito, especialmente durante um período de fome, e é assim que ele acaba salvando não só o Egito, mas também a própria família, quando os irmãos vêm buscar comida. No final, uma reconciliação emocionante entre José e seus irmãos, e toda a família de Jacó acaba indo morar no Egito, o que prepara o cenário para a história do Êxodo. Então a narrativa de José é uma história de reviravoltas, perdão, e também de como o povo de Israel foi parar no Egito, fechando o ciclo dos patriarcas. Com certeza. Então, é muito interessante notar como esses símbolos do imaginário mesopotâmico acabam aparecendo de maneira simbólica nas narrativas bíblicas. Por exemplo, você mencionou o Sol e a Lua nos sonhos de José, o que mostra como esses corpos celestes são usados como símbolos de poder ou de autoridade, algo que os mesopotâmicos também faziam. Da mesma forma, a ideia do Ônfalos, o umbigo do mundo, aparece na narrativa de Jacó com a escada que liga o céu e a terra, como se aquele lugar fosse um ponto de conexão sagrada. Isso lembra bastante a visão mesopotâmica de certos locais sagrados que eram considerados centros do mundo ou portais entre os domínios divinos e terrenos.
Essas conexões mostram que as tradições bíblicas, embora tenham suas características únicas, dialogam com o ambiente cultural mais amplo do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, eles aproveitam esses símbolos familiares para dar profundidade e um sentido mais rico às suas próprias histórias. Isso cria um elo cultural interessante, mostrando que essas narrativas bíblicas também estão inseridas nesse universo simbólico mais amplo. É uma ótima pergunta. Então, o que acontece é que essa jornada dos ancestrais de Israel até o Egito, do ponto de vista da narrativa bíblica, é realmente uma culminação dessa saga mítica e identitária. Ela cria uma explicação coesa de como o povo de Israel foi parar no Egito, preparando o cenário para o grande evento do Êxodo. Agora, se a gente pensa na historicidade disso, os estudiosos costumam dizer que não há evidências históricas diretas que confirmem essa migração exata, ou a presença de patriarcas individuais, como Abraão, Isaac e Jacó. É mais plausível que essas narrativas tenham sido construídas ao longo do tempo, misturando memórias coletivas, tradições orais e elementos culturais da região. Então, em termos de plausibilidade, é plausível que a história reflita algum tipo de lembrança de movimentos de grupos semíticos para o Egito, o que a gente sabe que acontecia na Antiguidade. Mas o formato exato, com os patriarcas e todos os detalhes, é mais uma construção identitária e mítica do que um registro histórico literal. Sim, essa é uma ótima observação. De fato, os registros egípcios são bastante abundantes em muitos aspectos, e não existe uma evidência direta e clara neles sobre uma presença dos patriarcas ou um evento como o Êxodo, exatamente como descrito na Bíblia. Isso leva muitos historiadores a interpretarem essas narrativas mais como tradições formadas ao longo do tempo, que refletem memórias coletivas ou identidades construídas e não registros históricos literais. Isso não diminui a importância da narrativa, mas coloca ela em um contexto mais simbólico e cultural. Os historiadores geralmente veem isso como um reflexo de tradições orais que foram se solidificando, talvez inspiradas por migrações reais de grupos semíticos, mas não necessariamente uma migração única e documentada. Em suma, os historiadores tratam essas histórias como parte de uma memória cultural, uma forma de explicar as origens e a identidade do povo de Israel, mas não como um evento histórico literal confirmado pelos registros egípcios. Exatamente, você resumiu muito bem. Moisés é essa figura central que vem logo depois dos patriarcas, mas ele também entra nesse campo meio mítico e lendário. Não existem evidências arqueológicas ou registros históricos fora da tradição bíblica que confirmem a existência de Moisés como uma pessoa histórica documentada. Isso não significa que ele não tenha uma importância enorme dentro da narrativa, claro. Ele é o grande libertador, o legislador conduz o povo no êxodo, recebe a Torá, estabelece aliança no Sinai, mas para os historiadores Moisés funciona mais como um símbolo da identidade e da fé do povo de Israel do que como uma figura que a gente consegue comprovar historicamente. Então ele se encaixa sim nesse contexto dos patriarcas em termos de ser uma figura fundamental para a tradição, mas sem uma base empírica confirmada. Claro. Então, a grande importância de Moisés realmente está nesse evento do encontro e da revelação. É naquele momento da sarça ardente e depois no Monte Sinai que o Deus de Israel se revela de forma direta, dá a Moisés um nome divino e entrega a lei que vai definir toda a identidade do povo. Esse encontro é o momento em que o Deus de Israel não é mais só o Deus dos antepassados, mas se torna o Deus de uma nação com uma aliança, com leis, com propósito. Então Moisés é essa figura de transição entre a era dos patriarcas e o nascimento de Israel como um povo com identidade religiosa e cultural própria. Em outras palavras, a importância dele está justamente nesse papel de mediador da revelação divina, marcando o momento em que o povo de Israel entende quem é o seu Deus e o que isso significa para sua história. Sim, essa é uma questão bem interessante. Quando a gente coloca o Deus de Israel, Yahvé, dentro do contexto da região, a gente vê que ele surge em um ambiente onde existiam muitos deuses locais. Cada povo ou cidade tinha seus deuses e Yahvé inicialmente era visto como um deus de um grupo específico. Ao longo do tempo, a fé israelita vai se transformando, e Yahvé deixa de ser apenas um deus entre outros e passa a ser entendido como o único Deus verdadeiro, criador de tudo. Então sim, esse encontro com Yahvé pode ser visto como parte de um processo em que Israel vai diferenciando seu Deus dos outros deuses da região. Ou seja, Yahvé começa nesse contexto de um panteão diversificado, aí o povo de Israel passa a vê-lo como algo único e especial, o que é uma mudança bem marcante na história religiosa da região. Com certeza, a narrativa de Moisés é realmente bem ampla e abrange boa parte dos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o panorama geral começa com o nascimento dele no Egito, num período em que os hebreus estavam sendo oprimidos. Moisés é colocado num cesto no rio ou acaba sendo adotado pelo filho do faraó. Depois de adulto, Ed foge do Egito após matar um egípcio e vai para a terra de Midian. Lá ele tem um famoso encontro com Deus na sarça ardente, onde recebe a missão de libertar o povo de Israel da escravidão. Então vem todo o arco do Êxodo, Moisés volta ao Egito, enfrenta o faraó, acontecem as 10 pragas, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e chega ao Sinai. Ao Monte Sinai, Moisés recebe a lei, os 10 mandamentos, e o povo faz uma aliança com Deus. A partir daí, eles passam um longo período no deserto, com várias provações, rebeliões, e Moisés atuando como líder e legislador. E no final da vida dele, ele vê a terra prometida de longe, mas não entra nela, passando o bastão para Josué. Então, resumindo, o arco em Moisés é essa grande jornada de libertação, revelação e formação de uma identidade religiosa para o povo de Israel.
Com certeza. Esse período de transição entre o recebimento da lei no Sinai e a chegada em Canaã é bem significativo. Ele envolve os 40 anos que o povo de Israel passa peregrinando no deserto, e durante esse tempo há toda uma transformação na liderança e na mentalidade do povo. Moisés continua liderando, mas há desafios, rebeliões, momentos em que o povo questiona, e também a organização das leis e das práticas que vão definir Israel como um povo. E é durante esse período que a transição para Josué começa a se desenhar. Josué é uma espécie de braço direito de Moisés, e ele acaba sendo preparado para assumir a liderança. Quando Moisés chega ao fim da sua vida, é Josué quem vai conduzir o povo na conquista de Canaã. Então esse período é uma espécie de transição de uma geração que saiu do Egito para uma nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E Josué é a figura que simboliza essa nova fase. Então, de certa forma, Moisés prepara o terreno e Josué é quem vai liderar o povo na concretização da promessa. Com certeza. Nesse período do deserto, a construção do tabernáculo é um ponto super importante. Basicamente, o tabernáculo é uma espécie de santuário portátil, uma tenda sagrada que podia ser montada e desmontada conforme o povo se deslocava. Ela era vista como um lugar onde a presença de Deus habitava no meio do povo. A construção do tabernáculo é descrita com muitos detalhes, com instruções que Moisés recebe no Sinai, e ele se torna o centro do culto e das práticas religiosas durante essa jornada. É ali que são feitos os sacrifícios, é ali que o povo encontra um ponto de conexão com Deus, mesmo estando em constante movimento. Então o tabernáculo é essencial porque ele representa essa ideia de que Deus está presente com o povo em qualquer lugar. E isso fortalece a identidade e a coesão do povo de Israel enquanto eles caminham rumo à Terra Prometida. Sim, essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, a ideia de um santuário móvel ou de tendas sagradas não é totalmente exclusiva do contexto israelita. Outras culturas nômades do Antigo Oriente Próximo também tinham formas de culto que podiam ser realizadas em tendas ou santuários portáteis. Por exemplo, alguns grupos nômades árabes ou mesmo certas populações do deserto tinham práticas religiosas que envolviam estruturas temporárias. No entanto, o tabernáculo israelita tem características bem específicas e uma importância muito particular dentro da tradição de Israel, porque ele é visto como a morada da presença divina no meio do povo. Então, embora a ideia de santuários móveis exista em outras culturas, o modo como o tabernáculo é descrito e a função que ele cumpre é algo bem específico da experiência e da narrativa israelita. Sim, exatamente. O livro de Deuteronômio é realmente como um grande discurso final de Moisés, relembrando e reafirmando as leis e a aliança antes do povo entrar em Canaã. Ele tem um tom muito de renovação do pacto, relembrando o que foi dado no Sinai e reforçando a importância de seguir aquelas leis para prosperar na Terra Prometida. Então, sim, Deuteronômio pode ser visto como um livro de caráter bem legislativo, mas também com um tom de exortação e encorajamento. Ele é uma espécie de última mensagem de Moisés, consolidando as leis e preparando o povo para o futuro. Ah, com certeza. As leis de Deuteronômio têm esse caráter realmente bem rigoroso e uma forte ênfase moral e ética, e elas se encaixam num contexto mais amplo do Antigo Oriente Próximo, onde havia outros códigos de leis, como o Código de Hammurabi, que você mencionou. Assim como o Código de Hammurabi e outros códigos legais da região, as leis de Deuteronômio estabelecem normas de comportamento, de justiça e também punições para quem desobedecesse. A grande diferença é que as leis de Deuteronômio estão muito ligadas à relação do povo com seu Deus. Elas não são apenas normas civis, mas também fazem parte de um pacto religioso. Então, o cumprimento dessas leis está diretamente relacionado à fidelidade do povo a Deus e à garantia da bênção divina. Em outras palavras, enquanto o Código de Hammurabi era um código civil e legal de uma sociedade mesopotâmica, Deuteronômio combina essa ideia de legislação com um forte aspecto teológico e moral, dando um sentido espiritual e ético muito profundo para essas leis. Exatamente, podemos sim dizer isso. O Pentateuco realmente culmina com o povo de Israel às portas da Terra Prometida, com Josué pronto para liderar a entrada. É como se toda a narrativa dos patriarcas, de Moisés, do Êxodo e da jornada no deserto convergisse para esse momento em que o povo finalmente está prestes a tomar posse da terra que foi prometida a eles. Então o Pentateuco fecha com essa sensação de transição. Moisés se despede, Deuteronômio reafirma a lei e a aliança, e Josué surge como líder que vai guiar o povo nessa nova fase. É um ponto de fechamento para essa parte da história e um caminho para o que vem a seguir. Com certeza, é um ponto muito interessante. A narrativa bíblica apresenta a entrada em Canaã como uma conquista sob a liderança de Josué, com cidades sendo tomadas e o território sendo ocupado. Mas, como você mencionou, muitos historiadores e arqueólogos modernos não encontram evidências claras de uma conquista massiva e rápida, como é descrito no texto. Em vez disso, o que se propõe é que a ocupação de Canaã pode ter sido um processo mais gradual, com grupos se assentando ao longo do tempo e interagindo com as populações locais. Esse debate leva em conta os dois lados. Por um lado, a importância da narrativa bíblica como parte da identidade e da memória do povo de Israel. E por outro lado, a análise histórica e arqueológica que sugere um quadro mais completo. Então, os estudiosos hoje tendem a considerar que a ocupação de Canaã pode ter envolvido tanto momentos de conflito, quanto processos de assimilação e adaptação, em vez de uma única campanha militar rápida. Isso cria uma visão mais equilibrada que leva em conta tanto a tradição quanto a evidência histórica.
Sim, exatamente. Esse período em que, segundo a narrativa bíblica, Israel está se estabelecendo em Canaã, é justamente uma época em que os grandes impérios da região, como o Egito ou as potências mesopotâmicas, não estão exercendo um controle tão direto ou tão forte sobre aquela região. Isso acontece mais ou menos no final da Idade do Bronze, quando há um certo colapso ou enfraquecimento dessas grandes potências, o que abre espaço para que grupos menores e mais locais se organizem. Então, nesse sentido, a narrativa de Israel se encaixa dentro desse contexto histórico em que não havia a hegemonia imperial tão forte naquela área, permitindo que os israelitas, assim como outros povos, pudessem se estabelecer. Isso não significa necessariamente que tudo aconteceu. Isso mesmo, você resumiu certinho. Na narrativa bíblica, depois da liderança de Josué, que conduz o povo nesse processo de entrada e conquista em Canaã, a gente entra no chamado período dos juízes. Esse é um momento de transição, em que Israel ainda não tem uma monarquia centralizada, e o que acontece é que várias tribos vivem de maneira mais ou menos independente, e quando surge uma crise ou uma ameaça, Deus levanta líderes, chamados de juízes, para libertar o povo. Esses juízes nem são reis, mas são figuras carismáticas que surgem para resolver problemas específicos. E o período é marcado por um ciclo de crises, limitações e um certo nível de instabilidade. Então, sim, depois de Josué vem esse período dos juízes, que é uma fase intermediária antes da formação da monarquia com Saul, Davi e Salomão. Então, alguns dos juízes mais conhecidos e importantes são, por exemplo, Gideão, que é famoso por liderar uma vitória contra os midianitas com um exército bem pequeno, Débora, que é uma juíza e profetisa, uma figura feminina de destaque que ajudou a libertar Israel dos cananeus, e Sansão, que é talvez um dos mais famosos por causa de sua força lendária e suas histórias contra os filisteus. Esses são alguns dos nomes que se destacam nesse período, cada um com a sua própria história e seu papel em momentos de crise. Então, nesse sentido, Sansão é uma figura que mistura elementos de um herói folclórico com características que ressoam com narrativas de outros povos, mas dentro do contexto israelita. Ele personifica aquela ideia de um líder improvável, cheio de falhas, mas ainda assim escolhido para libertar o povo. Isso dá um toque bem humano e literariamente interessante para a história dele, que se destaca como uma das narrativas mais vibrantes do período dos juízes. Com certeza. Então, Samuel é uma figura bem central nessa transição. Ele é meio que o último dos juízes e também um profeta fundamental. Ele aparece como alguém que guia o povo nesse momento de mudança entre o período dos juízes e o início da monarquia. Samuel é responsável por ungir os primeiros reis de Israel, primeiro Saul e depois Davi, e ele é visto como um líder moral e espiritual, alguém que fala em nome de Deus e orienta o povo. Então ele tem um papel muito importante em manter esse senso de identidade religiosa e também fazer a transição para um novo tipo de liderança, que é a realeza. Então Samuel é realmente essa ponte entre dois períodos, figuras de transição na história de Israel. Ele não só encerra o ciclo dos juízes, mas também abre caminho para a monarquia, mantendo sempre esse papel de conselheiro divino e moral para o povo. Em outras palavras, Samuel é essa figura que ajuda a costurar a continuidade entre o período tribal e o surgimento da realeza, garantindo que a transição tem também um fundamento espiritual e ético. Com certeza, é uma mudança de paradigma bem significativa. Quando a monarquia começa com Saul e depois com Davi e Salomão, o que acontece é que Israel deixa de ser um conjunto de tribos lideradas por juízes carismáticos e passa a ter uma estrutura centralizada, com um rei que governa e unifica o povo de uma maneira mais permanente. Isso traz uma nova dinâmica política, administrativa e também religiosa. Então sim, é uma mudança de paradigma porque mas também tem um rei humano como figura central. E isso gera tanto novas possibilidades quanto novos desafios. Por um lado, a monarquia traz uma maior unidade e estabilidade. Por outro, também traz o risco de desviar o povo das suas tradições e de depender demais do poder humano. Então é uma fase de transição importante em que o povo passa a equilibrar a ideia de ter um rei terreno com a fé no governo divino, algo que vai marcar toda a história posterior de Israel. Claro. Então, Saul é o primeiro rei de Israel e a narrativa dele é bem interessante. Ele é escolhido por Deus, através do profeta Samuel, para ser o rei que vai unir as tribos e liderar o povo contra seus inimigos. No início, Saul é um rei carismático e corajoso, mas ao longo do tempo ele enfrenta uma série de desafios e acaba tendo conflitos com Samuel e com as expectativas divinas. A história de Saul é marcada por momentos de glória, mas também por decisões impulsivas e pela perda do favor divino. Ele acaba sendo rejeitado por Deus como rei e a narrativa prepara o caminho para a ascensão de Davi. Então, Saul é uma figura que simboliza essa transição complicada entre o desejo do povo por um rei e os desafios de manter essa liderança de acordo com a vontade de Deus. Basicamente, o que acontece é que Saul recebe a instrução de destruir completamente os amalequitas e não poupar nada, mas ele acaba deixando vivo o rei deles e preservando parte do gado. Essa desobediência é vista como um evento que marca a rejeição de Saul por Deus, porque mostra que não seguiu as instruções divinas de forma completa. A partir daí, Samuel anuncia que o reino será dado a outra pessoa, e isso abre caminho para a unção de Davi como o próximo rei.
Sim, exatamente. Saul é geralmente associado ao início do que se tornaria o Reino do Norte, Israel. Ele era da tribo de Benjamim, que ficava numa região central, e sua liderança não era tão fortemente ligada à futura capital do sul, Jerusalém. Quando o reino se divide mais tarde, após o reinado de Salomão, as tribos do norte formam o Reino de Israel e as do sul formam o Reino de Judá, com Jerusalém como capital. Então, de certa forma, Saul pode ser visto como um precursor dessa identidade do norte, enquanto Davi e depois Salomão consolidam um Reino Unido que mais tarde se dividiria. Claro, vamos lá. Os patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, estão principalmente no livro de Gênesis. É em Gênesis que a gente encontra as histórias deles, desde o chamado de Abraão até as trajetórias de seus descendentes. Depois disso, a história continua com José, ainda em Gênesis, e depois passa para o Êxodo, onde começa a narrativa de Moisés. Então, resumindo, os patriarcas estão todos no livro de Gênesis. Exatamente. Na verdade, todos os juízes estão concentrados em um único livro, que é o livro dos juízes. Nesse livro a gente encontra as narrativas de todos esses líderes carismáticos, como Gideão, Débora, Sansão e outros. Então o livro dos juízes é onde fica reunida essa fase intermediária entre a chegada em Canaã e o início da monarquia. Claro. Então, no livro dos juízes, nós temos vários juízes principais. Entre eles tem o Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. São esses juízes principais que aparecem ao longo do livro. E cada um deles tem a sua história e o seu papel é liderar Israel em momentos de crise. Sim, exatamente. Samuel é meio que o último dos juízes e também um profeta importante. A narrativa dele está nos dois livros de Samuel, que na Bíblia hebraica originalmente era um livro só, mas que nas Bíblias cristãs estão divididos em 1 Samuel e 2 Samuel. É ali que a gente vê a transição dos juízes para a monarquia, com Samuel ungindo Saul e depois Davi. Exatamente. Isso mesmo. Saul também está nos livros de Samuel. É neles que a gente encontra a história da ascensão de Saul como o primeiro rei de Israel, a unção dele por Samuel, e todos os eventos que levam à transição do período dos juízes para a monarquia. Então, tanto Samuel quanto Saul estão nesses mesmos livros que contam essa fase de transição histórica.